começar. Eu tentei fazer, não é que você não vai precisar a sua Bíblia, mas eu tentei colocar todos os versos que nós íamos tratar dentro do estudo. Então, por essa razão, nós vamos chegar ao ponto que eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. Não quer dizer que nosso estudo não vem da Bíblia. Você vai ver que tem muita escritura aqui nesse papel. Eu fiz isso de propósito. Eu não quero que nós passamos a mais do nosso tempo ali pesquisando, correndo para lá e para cá na Bíblia. Os versos estão aqui no papel, tá bom? Eu fiz isso de propósito. O assunto que nós estamos tratando hoje à noite, a pena de morte. Nós precisamos entender que é um assunto bíblico. É um assunto que a Bíblia trata. E nós devemos entender o que a Bíblia fala sobre o assunto. E a razão que devemos entender o que a Bíblia fala do assunto é porque este assunto é muito mal entendido. Este assunto até cria brigas entre pessoas queridas e até entre pessoas nas igrejas. Nós devemos entender que o assunto é da Bíblia, que a Bíblia fala o assunto, que a Bíblia ensina bem direitinho o que este assunto, como esse assunto deve ser entendido para nós. Certo? Agora, o primeiro verso que nós estamos tratando, que está ali em cima, no primeiro verso que você encontra, Êxodo capítulo 20, verso 13, que diz o que? Não matarás. Quando qualquer pessoa fala sobre a pena de morte e fala contra a pena de morte, sempre corra a esse verso, que a Bíblia diz, não matarás. E de verdade a Bíblia diz, não matarás. É um dos mandamentos. É um dos mandamentos. Eu concordo que Deus tem sempre sido contra o homem matando o outro homem em sangue frio, ou por acidente, ou em premeditação. Deus nunca contradiz a si mesmo, e sua palavra é consistente quando falamos em algum assunto. Qual seja o assunto? A pena de morte não seja diferente. Vamos olhar nossa regra de fé e prática. E qual é a nossa regra de fé e prática? A Bíblia. Para ver sobre este assunto. Antes de iniciar, não sente vergonha de responder, por favor. Não sente vergonha de responder. Quantos de vocês acham que a pena de morte é contra a Bíblia? Levante sua mão. Você acha que a pena de morte é contra a Bíblia? E não deve ser aplicada a pena de morte. Ou seja, alguém que mata outro não deve ser executado, não deve ser morto por causa do seu crime, daquele crime. Quantos de vocês acreditam que a pena de morte é bíblica e deve ser aplicada? Quantos de vocês não sabem? Está mais ou menos em dúvida sobre isso? Tá bom, não tem problema. Não tem que me dizer que é sim ou não, tudo isso. Eu quero saber por quê. Eu quero saber porque nós vamos estudar o que a Bíblia diz sobre o assunto. Certo? O que a Bíblia diz sobre o assunto. Agora, número 1. Vamos iniciar. Número 1. A pena de morte era entendido por Adão ser a consequência do pecado. A pena de morte era entendido por Adão ser a consequência do pecado. O que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Adão bem entendeu, como o que Deus falou, que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que iria acontecer? Iria morrer, morreria. Que estão nos versos que nós temos aqui, Gênesis 2, 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim
comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era um mandamento, uma instrução, uma proibição bem clara, bem entendida por Adão. Em Gênesis capítulo 2, nós encontramos que esse mandamento de Deus para Adão foi ensinado e falado para Eva. Gênesis 3, 1 a 4. Desculpa, Gênesis 3, 1 a 4. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse à mulher, à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Agora, veja aí, não somente Adão, mas Adão ensinou para sua esposa. Adão deixou a sua esposa bem entendida que a punição, o castigo de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era a morte. Agora nós sabemos o resultado. Adão e Eva comeram, não morreram na hora, ou seja, Deus não matou os dois na hora, mas eles começaram a morrer, porque a partir daquele dia não podia comer da árvore da vida. E toda a terra foi amaldiçoada por causa deles. E o pecado entrou no mundo, e a separação entre homem e Deus ocorreu por causa disso. E desde aquele dia até aqui, a natureza do homem só tem piorado de lá para cá. Só piorou. A natureza do homem não está melhorando, está piorando. Que a capacidade do homem a fazer maldade não tem diminuído, tem crescido. Isto é um fato bem importante quando nós continuamos o estudo. Número 2, obviamente era a pena de morte que causou Caim a temer e Lameque de vangloriar. Obviamente era a pena de morte que causou Caim a temer e Lameque de vangloriar. Em Gênesis capítulo 4, nós encontramos este mundo rapidamente piorando, iniciando com o fratricídio de Caim contra seu irmão Abel. O que foi que Caim fez? Está aqui em Gênesis 4, 13 a 15, os versos que estão ali no seu estudo. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que há que possa ser perdoada. Qual foi a maldade que Caim fez, que era maior e que ele podia ser perdoada? Ele matou seu irmão. Ele ficou com raiva de Deus, irado com Deus, indignado com Deus. Por causa disto, ele descontou essa ira no seu irmão, matando seu irmão Abel. Quando matou seu irmão Abel, tentou esconder o que tinha acontecido. E quando Deus enfrentou ele, negou até que Deus apontou e disse: o sangue do seu irmão está chamando, está gritando para mim. Daí ele deu a sentença contra Caim. Era interessante, na sua misericórdia, Deus não matou Caim naquela hora. Mas, obviamente, a pena de morte estava já na cabeça de Caim como recompensa do seu ato. Porque veja que Caim falou: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar, me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor em sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. Qual foi o medo de Caim? Por que Caim estava temendo tanto?
O que causou Caim temer é que Caim estava temendo a retaliação, a vingança da família de Abel. Mas peraí, Abel não casou, Abel não teve filhos. Não, mas Abel tinha pai e mãe, não tinha? Em qualquer lugar na história de Caim e Abel, você tem indicação que Adão e Eva sabiam que Caim tinha matado Abel antes que Deus falou com Caim? Não. E se Adão encontrou que Caim, seu filho, tinha matado o seu outro filho Abel? Ou anos depois, quando Sete teve família? Lembra naquela época, homens viveram 900, 800, 700 anos. Pode ser que anos depois, quando teve mais familiares, mais gente na terra, vingança não tem tempo. Pode ser que Caim já estava pensando, anos para cá ou para lá, quem sabe que alguém vai chegar e vai dizer, agora é hora de pagar pela matança de Abel. Então, obviamente, a pena de morte era alguma coisa que já estava na cabeça do homem, como recompensa do que ele tinha feito com o seu irmão. Ele falou que estava com medo que Deus iria matar ele. Não. Ele estava com medo que alguém iria matar ele por causa do que ele fez contra o seu irmão. Não foi? Então, naquela época, a pena de morte já estava na cabeça de muitos. Já estava na cabeça daqueles que estavam lá. Gênesis 4, 23 e 24, mais tarde, Lameque chega na cena. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Agora eu quero que você note algo bem diferente aqui na fala de Lameque. Lameque estava declarando seu poder em vingar. Essa aqui não foi ato de autodefesa. Lameque não está dizendo, alguém estava tentando me ferir, eu matei aquele jovem. Não, ele disse, eu matei um jovem por me ferir. Quando você olha na linguagem original, aquelas palavras são palavras diferentes. O ferimento que ele levou era coisa leve, mas a matança foi vingança. E Lameque estava tentando mostrar seu poder, mas ele entendeu que por causa do seu ato, a sua vida poderia ser buscada. A família daquele jovem poderia estar em busca da vida de Lameque. E Lameque disse, manda eles, vem para cá. Se alguém foi ferido 7 vezes por Caim, para mim 70 vezes 7. Veja como eu sou poderoso. Lameque estava declarando, vangloriando do poder dele. Mas ele bem entendeu que a pena de morte era algo que podia ser buscado por causa do seu ato. O que devíamos entender que naquela época não existia governo civil como nós entendemos. Governos ainda não estavam do que nós sabemos, porque tudo isso foi destruído no dilúvio. Mas tudo indica, mesmo logo depois do dilúvio, tudo indica que a maioria da justiça que foi executada naquela época foi executada pelas famílias. Se você matou meu irmão, especialmente se fosse em sangue frio, eu tinha direito de buscar a sua vida. Até na lei a gente entende isso ainda era prática.
Então, o governo civil ainda não estava agindo tanto como hoje em dia. Mas a pena de morte ainda existia. Agora, em Gênesis 9, algo muda. Em Gênesis 9 é a primeira vez que Deus declarou a pena de morte. Número 3 além. Deus declarou a pena de morte como justa recompensa de alguém derramar o sangue de outro, criado na sua imagem. E essa aqui é uma declaração bem importante neste assunto que nós estamos tratando. Deus declarou a pena de morte como justa recompensa de alguém derramar o sangue de outro, criado na sua imagem. Essa aqui era uma grande diferença. Veja Gênesis 9, 5 e 6. Está ali. Gênesis 9, 5 e 6. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Antes da lei de Moisés, logo depois de Noé sair da arca, junto com sua família, Deus deu uma aliança a Noé. Deus sabia que o homem foi tão mal antes do dilúvio, saindo da arca não iria demorar muito tempo para o homem também ser malvado de novo. Então Deus instituiu certas coisas logo na saída da arca para ajudar o homem a saber como se governar. Uma dessas era a pena de morte. Ele falou bem claro: se você derramar o sangue do homem, da mão do homem, o seu sangue será derramado. É a pena de morte. Mas a razão que ele fez isto era por quê? Por causa da preciosidade da vida humana. Deus leva a vida humana mais preciosa do que qualquer coisa. E o crime contra a vida humana é um crime muito sério para Deus. Não é brincadeira. Hoje em dia existem tantos jogos de videogame em que pessoas matam o outro. Está criando em nossas crianças e jovens uma ideia de que a vida humana não é tão preciosa. Eu não estou dizendo que não pode jogar videogame, nem estou dizendo que você não pode jogar esse videogame, que você está na guerra e tudo isso. Mas toma cuidado, gente. Toma muito cuidado. Deus mantenha a vida humana preciosa demais. Não é brincadeira. Antes da lei de Moisés, Deus estabeleceu o motivo da aplicação da pena de morte na sociedade civilizada: o respeito da vida humana, diferente da dos animais. Por causa de sua natureza criada na imagem de Deus, exige uma pena mais severa para assassinato. Esta é a razão. A vida do animal não é tão preciosa como a vida do ser humano. O animal não foi criado na imagem de Deus. Mas o homem foi criado na imagem de Deus. Por isso, Deus mantenha a vida humana preciosa, diferente e que merece uma pena mais severa se for tomada. Outro ponto que devemos relembrar: até esse ponto na Bíblia, nós estamos vendo geralmente famílias que estão executando a pena de morte quando alguém matar o outro.
Deus declarou aqui que isto era justo e certo antes da lei de Moisés. Agora, número 4, Deus delegou ao Estado. Deus delegou ao Estado, nesse caso o governo de Israel, através da lei de Moisés, várias razões de executar a pena de morte. Em número 4, Êxodo capítulo 20 e 21, nós encontramos pela primeira vez Deus dando autoridade ao governo civil, ao Estado, o direito de executar e aplicar a pena de morte. Isto não quer dizer que governos não eram antes de Israel, que governos antes não foram permitidos por Deus a fazer, porque podíamos usar Gênesis 9, aquela aliança feita com Noé, como a razão de aplicar a pena de morte. Qualquer governo poderia usar Gênesis 9 por isso. Mas a partir de Êxodo 21, Deus está delegando a autoridade, dando autoridade ao Estado, o governo de Israel, de executar a pena de morte sobre o seu povo. Agora veja, Êxodo 21, 12 a 16. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Essa é a declaração. Porém, tem um porém. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Ou seja, esse é chamado homicídio casual, acidental. Alguém morre, mas não foi premeditado, não foi sangue frio, brigando e alguém morre, ou seja que for. Isso cai naquele caso de morte acidental. Aquela pessoa pode, Deus providenciou um lugar que aquela pessoa podia fugir até que podia ser julgado o seu caso. Certo? Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. Veja aí na lei de Moisés vários casos que exigia a pena de morte: assassinato premeditado, sangue frio, matança de mãe e pai, patrocínio, sequestrando alguém, ou até escravizando alguém. Pena de morte. Não foi? Nesses versos, Deus está dando orientação em julgamento de casos de homicídio. Mas em Êxodo e Levítico e Deuteronômio não foram os únicos casos. Porque outros casos também exigiram a pena de morte. Adultério, de acordo com a lei de Moisés, em Levítico capítulo 20, verso 10. Vocês não, nesses versos aqui nós não vamos procurar, você procura depois, está certo? Adultério exigiu pena de morte, no Levítico 20, verso 10. Era por isso que aquela mulher foi levada perante Jesus Cristo. Lembra no Novo Testamento? Levaram uma mulher perante Jesus. O que é que vai fazer? Ela foi pega em flagrante. Jesus, interessante, Jesus nunca disse que ela não era culpável de pena de morte. Nunca. Ele apenas perguntou: quem de vocês vai julgar a pena? Não foi? Não foi a pena, foi a execução da pena. E quem estava executando? Entendeu? Estupro, Deuteronômio 22, 25, 26, pena de morte. Feitiçaria, Êxodo 22, verso 18. Eita, que hipócrita. Ensinar doutrina falsa,
Deuteronômio 13, 1 a 10, pena de morte. Violação dos sábados, Êxodo 35, verso 2, pena de morte. E tem outros também. Aborto causado, se alguém feriu uma mulher, causou ela abortar e morreu a criança, pena de morte. Então tem vários casos no livro da lei onde a pena de morte podia ser aplicada pelo governo civil de Israel. Os juízes, Moisés, Josué, quem estava na liderança de Israel podia aplicar a pena de morte. Agora, no Novo Testamento, porque pessoas, quando falam de pena de morte, sempre dizem: ah, pastor, é o Velho Testamento, é a lei de Moisés, nós não estamos debaixo da lei mais. Concordo, mas veja Jesus Cristo. Veja Jesus Cristo. Jesus se submeteu à pena de morte, mesmo sendo um inocente. Porque quando pessoas falam de pena de morte, sempre falam: mas pastor, se o governo civil aplica a pena de morte, podem ser inocentes que vão morrer. Eu concordo. Pode ser. É uma pena. É uma pena. Mas Jesus Cristo não era um inocente. Se alguém tivesse razão de ser contra a pena de morte, não foi Jesus Cristo. Se alguém podia ter feito uma campanha contra a pena de morte, não podia ter sido Jesus Cristo. E se alguém queria acabar com a pena de morte, é melhor do que Jesus Cristo. No jardim, quando vieram a pegar Jesus e levar ele para ser julgado, Jesus falou: vocês não acreditam que eu não podia chamar meu pai, falar com meu pai, não podia mandar 12 legiões de anjos? Não foi isso que ele falou? Se alguém queria acabar com a sua pena de morte, Jesus Cristo. Mas vai até João capítulo 19, por favor. Eu coloquei essa passagem para a gente ler. João capítulo 19, versos 6 a 12. João capítulo 19, versos 6 a 12. João 19, 6 a 12. João 19, 6 a 12. Vamos estar lendo aí. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifico, crucifico! Disse-lhes Pilatos: tomai vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho o poder para te crucificar e tenho o poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Veja aí, Jesus Cristo acusado de acusações falsas.
examinado por invejosos frenéticos, julgado por um juiz covarde e executado em crueldade inexprimível. Seria uma oportunidade perfeita de atacar e acabar com a prática da pena de morte, mas Deus, Filho, se manteve quieto. Ele se submeteu, ele falou para Pilatos: nenhum poder terias contra mim, ele disse. Não foi? Qual foi o poder que ele estava tratando? O poder civil que Deus deu a todas as autoridades civis, sendo autoridades certas, justas, corruptas, malvadas, ou qual seja a autoridade civil. O poder que tem vem de onde? De cima. Deus dá. Mas pastor, tem tanta gente que nasce em nações que oprime o seu povo e faça tanta coisa malvada. Eu sei disso. E um Deus que ama, ele ia deixar isso acontecer? Está fazendo a pergunta errada. Que depravidade do homem criado por Deus que faça essas coisas. Não é a culpa de Deus que o homem é tão depravado. E não é por causa da depravidade do homem que nós devemos mudar os princípios de Deus. Os princípios de Deus funcionam, os princípios de Deus são certos, independente se o homem é bom ou é mau. Entenderam? Nós temos que entender, Deus não muda. E as regras de Deus não mudam por causa das exceções dos homens. Nós não podemos apagar as regras que estão na Bíblia, porque o homem cria exceções. Os princípios de Deus não mudam, gente. E nós devemos lembrar isso. Tá? Jesus Cristo entendeu. E era por isso que ele se submeteu. Agora sim, ele se submeteu, logicamente falando, ele se submeteu porque ele sabia que tinha que morrer na cruz por nossos pecados. E ele morreu na cruz por nossos pecados. E ele não iria não morrer na cruz por nossos pecados. Ele nasceu para morrer por nossos pecados. Mas ele se submeteu à autoridade governamental. Que palavra certa? Que palavra errada? Governamental. Ele se submeteu porque ele sabia que era bíblico. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. E uma parte daquela lei era submeter ao governo civil. Gostando ou não, concordando ou não, certo ou não. Isso nos leva ao próximo princípio que nós encontramos no livro 6. Paulo encorajou os crentes em Roma de submeter às autoridades governamentais. Aqui é aquela palavra. Agora, eu consegui escrever, mas falar é outra coisa. De submeter às autoridades governamentais, inclusive na sua execução da pena de morte. Paulo encorajou os crentes em Roma de submeter às autoridades governamentais, inclusive na sua execução da pena de morte. Romanos 13, 1 a 7, está ali na sua frente. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos o que?
à condenação. Não é o governo, é a própria pessoa que está escolhendo isso, não é? As pessoas que acham que o governo é malvado porque está executando pena de morte. Não é esse verso diz, você resiste aos princípios, às leis, você está trazendo sobre si mesmo a condenação. Não é? Mais uma vez, estamos fazendo a pergunta errada. Estamos jogando a culpa no lugar errado. Em vez de assumir a culpa, em vez de reconhecer que aquele que comete o crime, ele merece ser aplicado o castigo. Nós estamos achando que o criminoso tem direitos que a Bíblia não dá para o criminoso. Devemos entender isso. O criminoso perdeu seus direitos a partir do momento que cometeu o crime. Entendeu? Porque os magistrados não são temor para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e traz louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde ou em vão. O quê? A espada. A espada é usada por aqui para dar umas tapas quando alguém faz uma coisa errada? Não. A espada só tem um uso. É só para cortar, para a pessoa relembrar, não fazer novo. Não traz de balde a espada. Pena de morte. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Nesse caso, Paulo está demonstrando que Deus tirou aquela autoridade, a delegação de familiares vingar. Ele tinha colocado na mão do governo. Se alguém matar seu irmão, Felipe, não é para você matar aquela pessoa. É o homicídio ser levado perante o governo para o governo aplicar a vingança. Entendeu? É vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Agora eu faço uma pergunta. O governo que estava no poder quando Paulo escreveu esse aqui, era um governo justo? Não. Foi um governo manso? Foi um governo amigável aos crentes? Não. Não e não. O governo romano foi cheio de corruptos, cheio de mentirosos, cheio de malvados e depravados, pessoas que mataram um ao outro, compraram seu poder. Se você achava que o governo brasileiro era corrupto, você não tem nenhuma ideia. O governo brasileiro, a política brasileira, iria ser nada comparado com o governo romano. Aquela república, E mesmo assim, Paulo falou para os crentes daquela época: se sujeitam, pagam os impostos e os tributos, temem, porque eles são ministros de
Deus? Paulo falou. Inspirado por Deus. Paulo não estava falando da cabeça dele. Falar Deus. Inspirado por Deus. Rebelião contra as autoridades e leis civis é rebelião contra Deus. Ele disse, não foi? Mudou daquela época para cá? Não, porque ainda é Novo Testamento, não é? Depois de Cristo? Será que a mesma coisa não aplica hoje em dia para os crentes? Aplica e bem aplica. Quem rebela é digno do castigo que está nas leis civis, justas ou injustas. Faz diferença. Quem obedece não tem que temer. Isso inclui tributos, impostos, e você não tem que gostar. Não tem que gostar. Eu sei que você não gosta de pagar os impostos. Eu não gosto de pagar os impostos. Cada vez que eu vou abastecer meu carro, eu fico olhando naquele negócio e digo, pode ser diferente. Quando eu compro feijão, arroz, e pensando sobre quanto aquele preço é imposto. Quando você recebe o seu conto-cheque, pense sobre as pessoas que vão eleger. Pode ser que eles mudam esse caso. Eu vou entrar em política. 7. Último ponto aqui. Mais uma vez o apóstolo Paulo. Paulo, sabendo que não era culpado biblicamente, se submeteu à autoridade romana de aplicar a pena de morte no seu próprio caso. O apóstolo Paulo, sabendo que não era culpado biblicamente, agora veja o que eu falei, não era culpado biblicamente, se submeteu à autoridade romana de aplicar a pena de morte no seu próprio caso. O apóstolo Paulo aceitou que ele ia receber a pena de morte na vida dele. Mas veja o processo. Em 1 Timóteo 1:8-10, Paulo apoiou a aplicação apropriada da lei. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Agora ele está falando ali em Moisés. Aqui. Mas também pode ser aplicado à lei dos homens. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Lembra, ele está tratando a lei de Moisés. Mas qualquer lei é boa se for usada legitimamente, gente. Paulo até concordou com isso. Veja, Filipenses 2:17-18. E ainda que seja oferecido com libação sobre o sacrifício de serviço da vossa fé, fogo, e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Paulo sabia que ele podia ser oferecido como sacrifício. Podia morrer. Podia morrer para o quê? Para a pregação da palavra de Deus. Paulo, quando ele entrou no ministério, lembra de onde Paulo veio? Antes de Paulo ser salvo, ele estava fazendo o quê? Caçando e levando crentes à pena de morte, não foi? Foi o que aconteceu com Filipe. Paulo estava presente quando Filipe foi apedrejado pelos judeus. Paulo consentia a morte dele. E depois ele foi a Damasco para encontrar outros crentes que ele mesmo podia matar. Então, quando Paulo entrou no ministério, o que estava na cabeça dele sobre esse ministério? Podia levar ele até a morte, não podia. Tanto
do seu próprio povo judeu quanto dos romanos. Porque os romanos não eram grandes amigos dos crentes nessa época, gente. A perseguição começou com os judeus, mas os romanos não eram grandes amigos. Filipenses 1:20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Paulo entendeu que ele estava correndo um risco no seu ministério. Atos 20:24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele não estava contando sua vida como preciosa. Atos 21:13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, Paulo está demonstrando que ele sabia do que ele fazia, corria risco de ser preso e morto. Mas ele escolheu fazer o ministério. 2 Coríntios 12:15. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amado-vos cada vez mais seja menos amado. Pode ser eu me gasto. Até não tem mais para gastar. 2 Timóteo 4:6. Porque eu já estou sendo oferecido para a aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Isso foi no fim da sua vida. O apóstolo Paulo estava enfrentando a execução, a aplicação da pena de morte na sua própria vida, numa prisão de Roma. Mas Paulo sabia do que ele estava fazendo, podia correr o risco da pena de morte. Entende? Só porque alguém pode morrer injustamente por até fazer as coisas que Deus quer que faz, se a coisa que Deus quer que eu faça é contra a lei civil, é contra o governo brasileiro, eu declaro hoje, eu faço o ministério de Jesus Cristo, mesmo que eu possa morrer pena de morte perante o governo. Mas eu sei que isso não quer dizer que a pena de morte é contra a Bíblia. Nós temos que entender as leis de Deus, os princípios de Deus não se contradizem, gente. Deus disse que o governo tem direito de aplicar a pena de morte. Não tem? Paulo disse que nós devemos nos sujeitar às leis civis que estão no país onde a gente mora. Nós somos cidadãos. Se o que eu faço para Deus é contra a lei, com os apóstolos eu faço, mas eu devo entender que eu estou correndo risco de ser julgado. E como os apóstolos falaram, é melhor fazer o que Deus manda e o que o homem manda. Mas se a aplicação da pena chega, eu não posso correr tem que ir contra direitos humanos. Não é. Paulo disse. Agora, veja o número 8 ali. Paulo estava todo a favor de usar os instrumentos civis para se defender judicialmente, mas sujeito à decisão judicial.
Em Atos 28, nós não vamos ler os versos agora, mas em Atos 28, versos 16 a 20, o apóstolo Paulo se defendeu. Ele usou todos os instrumentos civis que estavam ao seu dispor para se defender. E Paulo sabia quais eram esses instrumentos. Ele até pediu eu vou até Roma. Você me leva até o Tribunal Supremo Federal de Roma. Foi isso que ele pediu. E ele foi levado lá. E levado lá, ele sabia que ele podia ser julgado. Atos 25, verso 11. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Está vendo? Para dizer, eu vou me defender. Se eu fiz alguma coisa, tudo bem. Mas se eu estou encontrado inocente, pela mesma coisa, devo ser inocentado. O caso dele foi achado culpado ou inocente? Foi achado culpado? Foi achado culpado. E finalmente ele pagou pela própria vida. Foi decapitado, perdeu a cabeça. Não foi crucificado. Paulo foi decapitado. O apóstolo Paulo entendeu que a pena de morte, mesmo que a cultura não gosta, Paulo sabia que a pena de morte era bíblico. Era bíblico e dependia do governo para aplicar. Mas inocentes podem ser mortos, pastor? Podem, é uma pena. Mas não vai ser aplicado igualmente, porque os ricos vão escapar e os pobres vão pagar. Mais uma vez eu relembro, as exceções não faz os princípios de Deus inválidos. Os princípios de Deus são princípios que não mudam. Dr. Henry Morris é um criacionista, autor e palestrante. Peguei essa citação dele. Assassinato era diferenciado na escritura de graus diferentes de homicídio casual. E assassinar era relegado à pena mais severa. A pena de morte era imposta como uma medida de proteção para a sociedade organizada. Mas considerações exclusivamente sociais falham de dar justificação suficiente para o castigo severo. Portanto, Deus mostrou a preciosidade da vida humana, acesso à reflexão da sua imagem, e violência contra a vida humana constituiu rebelião de magnitude inestimável. O argumento de que a pena de morte apenas adiciona um segundo homicídio ao primeiro revela uma falta desafortunada de discernimento entre os atos violentos de homens depravados e a justiça santa do justo Deus. Governo humano é comissionado para ser ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Romanos 3, verso 4. O fato que ignorância e injustiça existem em um sistema judicial não é uma desculpa para abandonar o mandamento de Deus. A pena da morte é drástica, mas ela não precisa ser precipitada. Cautela extrema deve ser tomada para averiguar verdadeira culpa ou inocência, como no caso de Jesus Cristo. Abusos da lei não justificam abandonar a busca da justiça. E justiça, pelo padrão de Deus, inclui medidas punitivas e reabilitáveis. Deus exige que a pena de morte seja aplicada aos assassinos. Gênesis 9, verso 5. Mudanças em temperamento cultural ou em legislação não alteram a palavra de Deus constante. Mesmo que a pena de morte parece ao primeiro ser punição cruel e incomum, o cristão deve relembrar que o Deus de toda misericórdia
a confiou ao governo humano para prevenir uma violência muito mais destrutiva e corruptível. Agora, nós vivemos numa sociedade, numa cultura que quer acabar com a pena de morte. E em sociedades onde a pena de morte não é aplicada, a violência contra o ser humano é maior. Eu não estou dizendo que eu concordo da pena de morte ser aplicada injustamente. A Bíblia nos ensina que deve ser examinado bem em cada caso. A pessoa acusada, réu, deve se defender e deve ser defendido. Mas se for encontrado culpado, a aplicação da pena de morte é bíblica. Agora, o cristão deve entender esse fato. Porque hoje em dia pode ser que a nossa fé não é contra a lei ou o governo. Mas quem sabe se um dia será? Tem cristãos hoje em dia que moram em países, hoje à noite, que a prática da sua fé estão correndo risco de ser aplicada a pena de morte. E eles sabem disso. E eles se submetem. É uma pena que é assim. Mas Deus não nos dá permissão de mudar seus princípios. Porque aqueles princípios não nos deixam confortável com as nossas sensibilidades culturais. A Bíblia é bem clara. A pena de morte é bíblica. Mesmo não serve. Mas deve ser aplicada devidamente também. Muito cautela, muito cuidado. Infelizmente, até a volta de Cristo, até o reino de Jesus Cristo, sempre vai ter injustiças. Sempre vai ter. Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias. Eu vi uma lista dos países mais violentos do mundo. Na lista de mais de 180 países no mundo. Sabe onde o Brasil cai? Dos países mais violentos, com mais mortes, mais homicídios, assassinatos. Número 11 na lista. Número 11. Os Estados Unidos, onde existe a pena de morte, em alguns estados, nem todos, porque os Estados Unidos é mais estadual, cada estado decide se vai ou não vai ter pena de morte. O governo federal deu aos estados o direito de decidir se vai ou não vai ter. Nos Estados Unidos foi 84, 85. Só porque um país tem proibido pena de morte, não necessariamente faz aquele país mais seguro. Queira ou não, a pena de morte impede o criminoso
como carinho, como lamento. O que vai acontecer se ele quiser pelo fim? Entendeu? Eu não vou fazer perguntas agora, por causa da hora. Já é 9 horas e nós temos que ter nosso tempo de oração. Então, depois, quando terminar, vocês podem fazer suas perguntas para mim pessoalmente, tá bom? E eu posso responder as suas perguntas. Mas por causa para ter 9 horas, eu queria fazer. Semana que vem, eu vou tratar autodefesa e porte de armas. Acho que eu quero meter mesmo, né? Eu quero tratar alguns assuntos polêmicos. Já tratamos aborto, estamos tratando pena de morte, autodefesa, porte de armas, a gente vai tratar. Nós vamos estar tratando nos próximos dias ou nas próximas semanas homossexualismo também e outras coisas assim. Nós precisamos tratar alguns assuntos que nossa sociedade, nossa cultura está vendo. Precisamos saber como responder a algumas das perguntas. Bom, vamos orar por causa da